Vamos lá, gente. Muito boa noite. Boa noite porque eu estou gravando à noite. Mas é um bom dia para você, né? Começando aqui às 10h30 da manhã, essa aulinha. Geralmente o Igor chega às 8, mas hoje o Igor está chegando às 10h30 da manhã. Se você está assistindo depois, eu lhe dou uma boa tarde. Se você está assistindo à noite, eu lhe dou uma boa noite. Se você não está assistindo, eu não vou lhe dar nada, porque você, enfim, não está assistindo, né? Hoje a gente vai falar sobre conto fantástico, certo? Conto fantástico é um negócio bem tranquilo, certo? Bem suave, bem só alegria, felicidade e samba, tá bom? Lembrando que às sextas-feiras, como é tradicional, já temos conteúdo, né? Na quarta-feira temos correção das atividades. Gente, este aqui é conteúdo para a prova, então vocês se atenham aos conteúdos que vamos ter nas próximas provas, tá bom? Vamos lá, gente. Hoje vamos estudar sobre o conto fantástico. É um gênero assim que a galera, tipo, tem gente que curte muito, já tem gente que não é muito ligado, tem gente que gosta mais de escrever sobre realidades, né? Sobre assuntos que são mais pesados e tudo mais, né? Mas o conto fantástico, pesado que eu digo assim, né? De modo de fala, porque são temas que a gente tem que estar falando, a gente tem que, não pode fingir que não existe, e eu acho que é muito útil, sim, certo? E eu agradeço muito essas pessoas. A gente tem vários escritores muito fantásticos em relação a isso, né? Quanto fantástico. Muito fantásticos. Dentro da nossa turma também temos escritores muito bons, tanto de histórias fantásticas quanto de realidade, tá bom? Então, essas pessoas, não vou citar nomes, são muito boas. Cada um tem seu modo de escrita, né? O meu não é muito, por exemplo, o meu modo de escrita não é muito fantástico. Eu não escrevo fantasia, porém, também não escrevo realidade, né? Mas algo mais parecido com crônica. Lembra que crônica ela está relacionada às coisas que acontecem no dia a dia, né? E não são reais, certo? Então é isso. Eu escrevo mais crônica, mas tem gente aí que escreve realidade, do mesmo jeito que tem gente que escreve fantasia. E hoje a gente vai estudar sobre esses contos fantásticos, a fantasia e tudo mais, tá bom? Vamos lá, vamos começar? Primeiro, o que é esse conto fantástico, certo? Ó, os contos fantásticos ou contos de fantasia representam um gênero da literatura fantástica, realismo mágico maravilhoso, com origem no século XVII. Então esses contos fantásticos eles tiveram origem lá no século XVII, certo? Com coisas maravilhosas que aconteciam, né? Mágica, e dragões e tudo mais, certo? Esse estilo vigorou nos países latino-americanos a partir do século XX, como forma de denunciar a realidade opressiva vivida pelos anos da ditadura. Então, esses contos fantásticos, gente, eles começaram a vir aqui para a nossa região, né, para os países latino-americanos, a ganhar força no século XX, certo? Ali em 1900, certo? Como forma de denunciar a realidade opressiva vivida pelos anos de ditadura. Então, eram feitas denúncias, certo? Eram retratadas pessoas, estilos de vida, né? Estilos de pessoas por personagens fantásticos, certo? Por personagens assim mágicos. Mas aqueles personagens nada mais eram do que uma forma de tratar de assuntos que aconteciam naquela época, com o que eram tipo a opressão das ditaduras que tinham nos países daqui, né, da América Latina, tanto no Brasil quanto no Chile e tudo mais, tá bom? Então, por meio desses contos, desses textos fantásticos, é que se podia denunciar. E essa denúncia,
né? Esses textos, eles passavam porque os militares, os ditadores da época, né? Porque eu estou falando do Brasil, da ditadura militar, mas não só isso, tem outros cantos, né? Outros tipos também. Então essas ditaduras, quando liam esses textos, eles não viam o ataque, certo? Então eles deixavam passar. Coisa que aconteceu também com muitos músicos do mundo inteiro que faziam protestos por meio das suas músicas. Esses protestos também ocorriam na literatura, certo? E, como foi dito, foi início do século XX, aqui nos países da América Latina. E aí, a gente já está meio situado nesse contexto histórico, vamos ler o que é conto, tá bom? Antes de a gente entender o que é esse conto fantástico e tudo mais. De modo geral, os contos são textos mais curtos que o romance e a novela, ou seja, corresponde a uma narrativa concisa, uma narrativa breve, no qual o tempo, o espaço e o número de personagens são reduzidos. Então, no conto, eu não vou ter aqueles milhares de personagens, amiguinhos, certo? Eu vou ter ali um espaço reduzido, um tempo reduzido e número de personagens reduzidos, certo? Então eu não vou estar contando ali 30 anos da vida de uma pessoa, eu vou estar contando ali uma breve parte, tá certo? Tranquilo? Só alegria, felicidade e samba. Esta pausa, quando tiver pausa é porque eu estou bebendo água e minha garganta está sequinha. Vamos lá. Do mesmo modo, carregam o modelo tradicional da estrutura narrativa, divididos em apresentação, complicação, clímax e desfecho. Então, quando eu vou escrever um texto, certo, de um desses contos, eu vou ter o quê? Aquela mesma montagem que a gente já falou e a gente estudou no 7º ano. Lembra que eu fazia? Eu acho que foi até numa dessas montagens com vocês que a gente fez aquela história em que a Mayara ia lavar a louça e aí quando ela lavava a louça ela achava um buraco no meio da louça e ia parar no mundo. E eu não lembro se o Cauã, que era um dos magos ruins, não lembro. Enfim, a gente vai ter aí a apresentação, que é a apresentação do personagem, a complicação, que é o que vai, toda a história, né, o que vai levar o herói até o clímax, né, que é aquele ponto alto da história. E a gente vai ter aí o desfecho, que é o final da história, tá bom? Na redação tradicional é introdução, desenvolvimento e conclusão. Aqui a gente vai ter a apresentação, o nosso herói vai ser apresentado, a complicação, o que vai tirar o nosso herói do ponto de descanso, o clímax, que é o ponto máximo da história, aquele momento que você fica, o que vai acontecer, e o desfecho, que é o que aconteceu, como ficou depois do clímax, tá bom? O que distingue um conto fantástico dos outros é justamente a presença da magia, a qual ultrapassa notoriamente os limites humanos e a lógica. Então, no conto fantástico, eu vou ter isso, eu vou ter a presença de magia, algo que vai ser altamente fantástico, unbelievable, certo? Algo maravilhoso. Ai meu Deus, algo maravilhoso. Gente, meu Deus, o reloginho. Sai, reloginho. Saiu. Então, algo fantástico, algo maravilhoso, algo que sai da realidade humana. Isso é um conto fantástico, tá bom? Isso é o que vai diferenciar de um conto tradicional, tá bom? Vamos lá. Entretanto, no conto fantástico, como no modelo tradicional, prevalece a narrativa, a narrativa curta, composta de um único episódio singular, representativo, centrada num acontecimento com um número limitado de personagens. Então, enquanto no texto tradicional eu tenho 1000 coisas acontecendo, né? No conto, olha meu Deus, botou. No conto fantástico, eu vou ter um acontecimento só, tá bom? Vai ser uma coisa breve, curta, direta, algo bem simples, tá certo? Vai estar tudo centrado em um acontecimento, algo que aconteceu com aquele determinado personagem. Tranquilo?
Vamos lá, vamos para a próxima. Características da literatura fantástica. No gênero fantástico, os textos são pautados numa realidade não lógica, ou seja, a narrativa se desenrola no mundo irreal ou universo delirante, marcado pelo absurdo, a inverossimilhança, situações e ações extraordinárias. Então você pode observar aí pela imagem, né, que a gente tem, uma menina com uma caixa perguntando, teoricamente, aonde fica tal coisa e um búfalo ou um boi dando informação. Isso pode acontecer na realidade? Não. Mas num conto fantástico pode completamente, certo? É algo que poderia muito bem acontecer neste mundo fantástico. Lembrando só de uma coisa, gente, quando a gente fala de mundos fantásticos, a gente ainda tem sim que manter a ideia da coerência, tá bom? Então, não é porque é um conto fantástico que eu não vou seguir regras. Então, se naquele mundo que eu disse, que eu criei, animais falam, ali vai poder, certo? Agora, se eu não tratei anteriormente, apresentei ao leitor que haverão animais falantes, isso aí já torna tudo incoerente. Então, lembre-se, seja coerente com o mundo que você criou, tá bem? Seja coerente com o mundo que você criou. Não saia do que você da sua proposta. Se a sua proposta são naves e tudo mais, a gente não vai ter um cowboy, certo? Cowboy primeiro que, né? Enfim, vamos lá. Ó, as principais características do conto fantástico são narrativa breve a partir de temas fantásticos, os quais alinham o fantástico e o real, ou a ficção e a realidade, fugindo da oposição entre os dois planos, real e irreal. Então, no tema fantástico, eu vou ter o que? A mistura aí da realidade com a irrealidade. Eu vou ter a mistura do mundo real com o mundo mágico, tá certo? Ó, presença de alegorias e de personagens que podem ser monstros, fantasmas, seres invisíveis, mágicos, mitológicos ou folclóricos, dentre outros. Então, nesse texto, né, eu vou poder ter tudo isso, certo? Eu vou poder ter um fantasma falando sobre a sua vida quando ele era vivo? Posso. Eu posso ter um centauro falando sobre uma caçada noturna? Posso também, entendeu? Então tudo isso aí está relacionado ao conto fantástico, tudo isso são personagens que eu posso ter. Realidade lógica distante da realidade humana, composta de elementos maravilhosos, inverossímeis, imaginários, extraordinários, bem como a presença de magias e poderes sobrenaturais. Então, eu basicamente isso aí é só para continuar a afirmação de que no mundo, né, nesse mundo eu vou poder ter tudo isso, magias, seres irreais e tudo mais. Enredo não linear ou zigue-zagueante, mescla de presente, passado e futuro com utilização de recursos como o flashback e o tempo psicológico, certo? Que é o tempo das emoções e da recordação vividas pelos personagens. Então, no conto, eu vou poder fazer isso, eu vou poder ter um retorno, vou poder ter uma memória, certo? Ou então, eu vou ter também, eu não vou saber como o tempo está passando, porque o tempo que eu sei, ele está passando na cabeça do nosso personagem. Então, quando o personagem estiver falando, né, que ele viveu várias coisas, aquele tempo ali pode ter se passado, tipo, sei lá, ele viveu ele passou 1 hora no mundo fantástico, no nosso mundo ele pode ter passado 5 minutos, entendeu? Então, esse tempo é da sua escolha. Ó, provoca a sensação de estranhamento no leitor por meio da ruptura da realidade e ficção. Então, o leitor ele pode estranhar no momento porque ele não está habituado com aquele mundo, tá certo? Mas nada que vá atrapalhar, porque quando ele se dispõe a ler um texto fantástico, então ele está esperando isso, tá bom? Ó, os principais representantes brasileiros, a gente tem a Luísa de Azevedo, com sua obra de contos Demônios, que a gente tem esse primeiro senhor bigodudo aqui, certo? O Mauzinho, a Luísa de Azevedo. Depois, a gente tem Machado de Assis,
que a gente tem aqui Machado de Assis em cores, que com seu título Espelho, pertencente a obras Papéis Avulsos. Carlos Drummond de Andrade, em seu livro Contos de Aprendiz, texto como Flor, Telefone e Moça, aqui Carlos Drummond de Andrade, e Murilo Rubião, na obra O Ex... Ai meu Deus, o relógio. O Ex Mágico, tá bom? E é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Um grande obrigado. E vocês vão ficando aí com Alfredo, o gato selvagem do espaço que destrói pepinos voadores. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau!